Bom, hoje no T-Voz a gente vai falar um pouquinho sobre o partido que está em andamento aqui em São Joaquim, está quase formalizado, que é o Rede. E a gente recebe hoje um dos coordenadores do partido, o Walter Martins. Walter, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Eu que agradeço muito e a toda a sociedade São Joaquim. Walter, eu falei certo, está quase mesmo formalizado, criado aqui em São Joaquim. A gente vê muitos integrantes já, mas qual que é hoje a definição do partido? A definição é o seguinte: o Rede foi um partido que iniciou pela sua construção em 2013, não conseguiu o objetivo, que na época que era a questão da candidatura da Marina, e não morreu por ali. A Marina acabou se agregando ao partido PSB, para não ficar fora do processo eleitoral, mas o sonho continuava, né? E continuava e tinha esse compromisso, que logo após as eleições presidenciais voltaria novamente a fomentação do Rede, até porque faltava muito pouco. E esse muito pouco a gente diz o seguinte: das 496 mil assinaturas para a formalização do partido, na época faltaram 44 mil. E hoje já conseguiu além mais do que as 44 mil e já com um parecer técnico, que é da Procuradoria da Justiça Eleitoral, dizendo que o partido está legalizado e que pode dar prosseguimento à sua formalização. Só resta o julgamento do TSE, que é um julgamento formal, mas o julgamento ele é feito de acordo com o material que já foi apurado, que é as assinaturas, o que é essencial para a formalização do partido. Então o Rede hoje ele pode já dizer o seguinte: de fato, ele já é um partido, ele ainda não está registrado no TSE, que isso agora é questão de formalidades de dias, né, para acontecer. E com isso é lógico que aí ele vem já tentando se formatar, pensando nas eleições do ano que vem. Não vai dar para a gente pensar em algo muito grande, até porque o tempo é muito curto, o espaço para filiação, para projetar um candidato, para disputar as próximas eleições. Mas ele já vai ter uma certeza, ele vai estar participando das próximas eleições. Quando que ele deve ser formalizado, o Walter? Que aí vocês vão poder receber os filiados ou possíveis candidatos, né, a vereador ou até prefeito no próximo ano. E no próximo ano, você acha que isso já vai ser possível, ter candidatos na legenda? Com certeza, porque é o seguinte, abre-se a janela, né? Vamos dizer o seguinte, dentro dessa semana eu acredito que o julgamento vai estar, e a partir do momento que ele já oficializar, que deu o registro definitivo, o primeiro fator que o partido abre chama-se a janela de 30 dias para imigração de filiação, e isso o tempo urge, porque o prazo que nós vamos ter até o dia 30 de setembro. Então vai ser ali uma correria enorme, mas as filiações em primeiro passo, elas não serão feitas pelos núcleos municipais, porque não há tempo ainda, não vai dar tempo de formalizar todos. Essas filiações serão todas feitas no núcleo estadual, que o núcleo estadual então vai garantir a filiação partidária. Tanto é que no dia 20 já está marcado, o dia 20 de setembro vai haver a convenção estadual já do próprio Rede, na formalização do diretório estadual, para aí daí então seguir, porque já existe o diretório nacional, para seguir a criação já dos diretórios municipais. Mas isso então vai ser logo bem após o prazo de filiação. Mas aí o que importa é você estar filiado num partido político até o prazo limite, que é do dia 30 de setembro. Será que vai dar tempo, Wagner, ou Walter, nesse mês ainda de setembro? A gente está no dia 31 de agosto, hoje é o dia da entrevista, mas aí temos aí até o final de setembro para estar regularizado com o partido. Será que vai dar tempo essa janela para os candidatos? Como se diz, até no dia 29 pode ser feito, até no dia 30 de setembro pode ser feita a filiação. O que importa para quem pretende ser candidato é estar filiado, né, ou se filiar, porque para poder se garantir, e até mesmo para quem tem mandato, para poder haver essa mudança. E isso salvo se não passar, porque eu acho que não passa no Senado, que é a famosa que eles falam janela, né? Essa janela eu acho até difícil, porque essa semana mesmo o Senado vai concentrar a votação da reforma política, e nessa reforma política não se fala nesse assunto da janela. Então, quer dizer, há dentro um consenso dos senadores
de não abrir essa janela. Então, quer dizer, se não abrir, essa matéria vai voltar para a Câmara, não há tempo de voltar. Tudo que você for votado agora essa semana no Senado tem que ser algo de muito consenso com a Câmara, para que a Câmara convalide, não mudando alguns atos que possa convalidar. Agora, que é uma coisa que também preocupa muito nesse momento, que o Senado, a Câmara autorizou a coligação, o Senado não autoriza a coligação. Tá muito em cima, são 30 dias apenas então, para resolver, né? Até porque é o seguinte, o que acontece? O perigo disso tudo é algumas decisões virem a ser tomadas depois do período de mudança de partidos. Aí pode ser que alguns candidatos vão ser muito prejudicados, alguns partidos serão prejudicados, porque aí o que acontece? Não dá tempo de você fazer mais nada. Aqui em São Joaquim, Walter, então, o Rede, que é o partido que você está aí há algum tempo, está coordenando, está em busca de pessoas importantes, inclusive, que ajudem você nessa caminhada. Então a gente observa que uma esperança para os candidatos aqui de São Joaquim é o Rede, né? Porque a gente observa que tem alguns vereadores que já sinalizaram que vão mudar de partido. A gente vê alguns do PT, outros do PMDB, e se eles mudarem para um partido que já existe, eles podem perder o mandato. E o Rede seria uma esperança. Como que vai ser isso, Walter? Já está sendo procurado por alguns vereadores de mandato aqui em São Joaquim? Até que ainda não, mas há assim aquela sinalização que esses que são vereadores que pretendem mudar, que será a única opção que eles vão obter. E eu acho que é o seguinte, eu sou uma pessoa muito democraticamente que defendo a liberdade. Eu sou contra esse sistema como é travado com referência na questão da fidelidade partidária, principalmente agora. Eu acho que a fidelidade partidária teria que ter um prazo. E esse prazo seria agora, até o dia 30 de setembro. Eu acho que deveria ser flexível para quem queira sair, porque ninguém é refém de ninguém. Ninguém pode se tornar uma máquina de manobra, principalmente do próprio partido. Porque senão o partido passa a ter uma força na mão que, por queira sim ou não, para fazer uma coação, ou até mesmo prejudicar. Vamos dar um exemplo. Se o partido amanhã resolve não dar legenda para qualquer um desses candidatos que já são vereadores a concorrer à eleição, eles não serão candidatos. Então é uma medida punitiva muito severa e muito difícil. Então eu acho que aí, nessa hora, teria que ter essa flexibilização, para que não acontecesse isso. Vamos dar um exemplo, se o presidente do partido ou a direção do partido não gosta ou não gostou ou enguiçou como candidato a vereador, simplesmente vai trolhar o direito dele ser candidato à reeleição ou submeter à aprovação da sociedade se ele poderia ser reconduzido ou não. Então eu acho que não pode ser absoluto. Eu acho que deveria ter um meio termo. Esse meio termo seria isso, tinha que ter uma janela, seja um ano antes, para quem quisesse mudar de partido. Antes não. Até eu acho que você teria que respeitar, seria uma quarentena, né? Um período. Mas depois daquele período teria que ter essa liberdade, essa flexibilização, sim. E o Rede, na verdade, não é que ele vai, é que no momento da sua fundação está sendo agora. Então é óbvio que ele não vai ser só para São Joaquim da Barra, vamos dizer. No Brasil inteiro, deputados vão mudar de partidos, o Rede, alguns outros que pretendem ser candidatos, até porque há uma grande expectativa. Vou dar um exemplo aqui em Ribeirão Preto, o Papo, que é vereador em Ribeirão Preto, ele desde o início participou e vem participando ativamente da formação do Rede. E ele está até hoje sem partido. Então ele necessita dessa decisão para que ele possa saber para onde ele vai. Porque, né, Walter, a gente observa que esses vereadores, né, que estão num grupo novo, um novo grupo político que tem se formado aqui em São Joaquim, de pessoas idôneas, inclusive muitos políticos têm participado disso, eles estão ansiosos esperando essas decisões do Senado, da Câmara, para a questão da abertura de mudança de partido, que a gente sabe que pode sair, como também pode não sair. E hoje o Rede seria a única opção, talvez. Como é que vocês vão montar essa estrutura também para receber essas pessoas que quiserem, no caso, que tem mandato, queiram partir para o Rede? Olha, isso vai haver dentro de um consenso geral. Eu não posso dizer o seguinte, talvez todos, ou que não fosse todos. Porque é o seguinte, vai depender muito de que vai se conversar. Porque é o seguinte, eu acho que a linguagem começa da seguinte forma. Para essa imigração, ela teria que ser feita de acordo com a decisão que a gente vai tomar, vamos dizer, com referência a uma candidatura majoritária. Eu não posso me esquivar disso, por quê? Porque não adianta eu vir algumas pessoas
se filiarem ao Rede, que quer uma determinada candidatura tal, e o outro grupo quer outra. Então, quer dizer, aí no fim vai morrer todo mundo na praia. Então, no mínimo, vai ter que haver primeiro o consenso de esse grupo que queira vir para o Rede, pensar ou adaptar a candidatura única, que a gente possa ou apoiar, ou até mesmo lançar. Mas eu não vejo facilidade para lançar candidato, porque pelo cenário político aqui ainda não dá tempo ainda de se montar tudo isso. E tem outra questão também, né, Walter? Que eu já ouvi também esse comentário, porque o vereador pode mudar para o Rede e depois pode mudar para outro partido com a garantia que não perderia o mandato. É por aí mesmo? Não é bem assim. Você tem que ver, as coisas têm que caracterizar as viabilidades. O Rede é uma janela que se abre para políticos de mandato poderem mudar, mas ao mesmo tempo é lógico que a gente não pode ser insano. Chegar ao ponto seguinte, vamos supor que venha 2 vereadores de mandato por Rede e a gente não consegue montar uma chapa de vereador para disputar. Aí a gente sabe que tem que ter um coeficiente. Aí seria o que é? Também mandados para o batedouro. Então aí, nesse ponto, o Rede não estaria sendo radical e ninguém seria tão radical de não concordar, por exemplo, se filiou no Rede ou amanhã chegar e dizer, olha, você procura outro partido, que aqui não vai ter chance de você se eleger. E em princípio não. Em princípio, mas eu falo, se partido do próprio interessado, mudar para o Rede, depois mudar para o outro. Aí se ele estiver fazendo isso, ele estaria fazendo a maior loucura da vida dele. Mas não perde o mandato. Não, porque ele já cumpriu a regra. Pode haver até uma discussão, mas a primeira discussão que haveria é o seguinte, é que se ele saiu do partido por um partido de fundação nova ou não. Então, quer dizer, é o princípio básico eleitoral. Agora, é lógico, o partido que ele deixar pode amanhã, se ele for para o Rede ou sair do Rede, quer dizer que ele usou isso como um trampolim, aí é aquele negócio de interpretação. Não, fala assim, né, Walter, porque às vezes vocês estão num grupo político de outros partidos. E lá na frente vocês vão fazer uma composição importante. E a pessoa mudar para aquele partido e um pouco para outros partidos dentro dessa composição. Vocês já pensaram nisso também? Não, mas é isso que eu estou acabando de dizer. O que pode acontecer? Nós vamos tentar formar o Rede. Se a gente pode lançar 22 candidatos, a gente vai tentar formar o Rede com 22 candidatos. Se nós não conseguimos esse objetivo, conseguimos aí apenas menos da metade, que aí dificultaria a legenda para poder fazer uma cadeira, aí a gente vai sentar e discutir qualquer outra viabilidade. Mas primeiro, o princípio, a gente está pensando em formar o Rede na sua totalidade para disputar e ir para as eleições. Agora, as outras consequências vai depender tudo, até os outros partidos políticos já existem aqui, estão dependendo dessa reforma política, ninguém sabe. Se manter as coligações, por exemplo, não há problema nenhum. O pessoal vai poder estar afiliado no Rede e fazer coligação com outro partido e disputar a eleição. Agora, se não tiver manter a coligação, aí fica inviável. Que é o caso que eu já falei, muitos partidos aqui na Barra correm o seguinte risco, de vir com candidatos para as urnas e jogarem os votos no lixo. Porque o que acontece? Não vai formar o coeficiente, não vai fazer nenhuma cadeira. Então, quer dizer, de repente, aquele partido que conseguir o primeiro coeficiente acaba fazendo quase todas as cadeiras porque os outros não conseguiram. Então, quer dizer, é uma questão ainda muito delicada, principalmente esse negócio da coligação. A coligação não sendo permitida só é de interesse do PMDB, do PT e do PSDB, porque são os partidos que têm maior bancada no Congresso Nacional. Então, quer dizer, para eles é interessante. Agora, os outros partidos pequenos chamados nanico vão ter uma dificuldade enorme, porque para formar uma legenda é complicado. Você atrair candidatos, por exemplo, se você não tem um candidato a prefeito competitivo, você atrair candidato é complicado, então tem toda uma dificuldade. Walter, eleições 2016, a gente sabe que você sempre esteve no processo eleitoral, ou como candidato a vereador, ou a vice, inclusive já foi vereador, já foi presidente da Câmara, então tem uma experiência bastante importante dentro do processo eleitoral. Já pensou como que vai ser sua vida eleitoral no próximo ano? Olha, minha vida eleitoral já está definida há um bom tempo. Minha vida eleitoral já é definida da seguinte forma. Nas últimas eleições, meu filho Walter Martins Júnior saiu candidato a vereador. Teve uma votação expressiva, até ficamos muito satisfeitos. Não deu para chegar, ficou sendo o primeiro suplente do PMDB, né?
Então, quer dizer, ele deverá ser o candidato das próximas eleições. Eu vou estar sempre sim, eu adoro política, eu gosto da política, vivo política, e por isso eu vou estar sempre militando e participando dos movimentos políticos, né? E talvez até, por que não, de algumas decisões políticas. Mas eu, como candidato para as próximas eleições, não estou apto, com vontade. A nada? Nada. Eu Prefeito, vice, nada. Eu acho que é o seguinte, eu penso numa política nova, eu acho que da política, da oportunidade nova. Eu já tive 4 mandatos consecutivos na Câmara, já tive 3 mandatos de presidente da Câmara, quer dizer, eu acho que a oportunidade tem que ser nova para outros. E vejo que é o seguinte, se você não renovar, se você não buscar opções novas que vão sempre estar surgindo, você vai acabando com o município, acabando com a história política. E São Joaquim chegou uma hora de acabar com essa polarização de política de 2 lados. Eu acho que isso não é bom e nem agradável politicamente. E o Valtinho continua no PMDB ou já desfilou? Não, ele vai sair, vai pro Rede, com certeza. Não tem nem como, porque eu não estou lá. E a gente não de família, você não pode ter uma divergência política, um de um lado, outro do outro, porque isso aí você deu uma vela para Deus, outro para o diabo, né? Porque a tendência é que a votação dele aumente, porque ele foi um vereador, um candidato bastante votado, uma pessoa querida, né, por muitas pessoas, especialmente pelos estudantes, então tem uma capacidade de ter uma votação maior no próximo ano. Isso, né? O que diferencia, na eleição passada, o Júnior ele era universitário ainda, terminando a faculdade de Direito. Hoje é uma realidade totalmente diferente, hoje ele já é bacharel em Direito, é advogado, já tem OAB, tem seu escritório montado, já está trabalhando, trabalha no setor jurídico da Prefeitura de São Joaquim da Barra, né? Quer dizer, ele já está lá há 3 anos militando como advogado ali dentro da Prefeitura, dentro de vários setores, que comita questões jurídicas, né, com os procuradores. Então, quer dizer, hoje já tem um segmento mais fácil, já tem também já mais conhecido perante a sociedade e está mostrando, porque antes ele estaria para viver um pouquinho sobre a minha sombra. Hoje não, hoje ele tem já, como ele sempre teve a sua personalidade, ele já tem o seu caráter formado e já tem também a sua opinião total. Não, quer dizer, não sou eu que o direciono ou eu que faço a sua vida. Ele sim tem vida própria para decidir. É lógico que eu, como um pai coruja, vou estar sempre correndo atrás. E tem muito para ajudar e para somar nisso daí, né? Não vou tomar as decisões dele, eu acho que as decisões dele é dele, eu sempre prismei por isso, eu acho que ele tem toda a liberdade, eu sou um homem que defendo muito a liberdade individual. E eu acho que ele tem que ter toda a liberdade de tomar a decisão que ele achar. Se ele chegar amanhã e falar, não, eu não vou mexer com política, eu não vou sair, respeito a decisão dele. Ele é quem toma as decisões políticas dele próprio. Agora, vocês vão para o processo eleitoral, o Rede, juntamente com os seus aliados, as pessoas que estão dentro do partido, já pensaram quem vocês vão apoiar para prefeito, o candidato a prefeito, no caso, no próximo ano? Olha, se nós não tivermos o candidato a prefeito, que eu acho até difícil ter, porque o prazo, eu volto a dizer, é muito curto, né? Eu tenho uma grande simpatia pela administração do Dr. Marcelo. Eu acho que ele está fazendo um bom governo, está fazendo um governo de mudanças em São Joaquim da Barra, em todos os aspectos, aspecto de pensamento político, de atitude política, de um aspecto totalmente inovador de não olhar a cara do partido, mas sim olhar a cara de São Joaquim da Barra e da sociedade e mostrando por que veio. Não uma administração de perseguição, não é nada disso. Então eu acho que isso inova muito o contexto político, né? E é principalmente porque ele tem sinalizado a sua proposição de disputar a reeleição seria, no caso, não no PT. Então, quer dizer, que já mostra que ele busca arregimentar um grupo novo que quer um novo jogo e uma nova forma de fazer política. Então, isso me simpatiza muito, me deixa muito concreto de uma mudança política em São Joaquim. Qual a avaliação, Walter, que você faz? Você, como um político experiente que acompanhou várias campanhas eleitorais, no caso aqui em São Joaquim, qual a avaliação que você faz hoje da administração? Olha, quem são oposições, que eu diria o caso do PMDB, isso eu falo que já o Wagner, até o próprio Ricardo Schmidt já falou isso no rádio, deram nota 7. Então, como eu sou mais suspeito, mais convicto, eu daria uma nota, não 10 para quem não existe, porque ninguém está 100%, mas eu daria uma nota hoje excepcional para o Marcelo, para o que está acontecendo no São Joaquim da Barra, uma nota 9.
Será uma campanha difícil, uma eleição difícil no próximo ano, Walter? Sim, porque a conjuntura política de São Joaquim mudou por total. Com a saída do Marcelo do PT, houve um enxugamento do PT, com a saída minha e de vários outros companheiros que são do PMDB, houve um enxugamento do PMDB. Então vamos dizer o seguinte, todo mundo a estaca zero, vamos começar um processo novo. E nesse processo novo, quem tiver mais habilidade, quem tiver mais convencimento, quem tiver propostas mais concretas ou convincentes para a sociedade, vai obter isso na eleição do futuro. Você acredita que vai ter uma renovação na Câmara também do que está aí hoje? Eu até acredito, por opinião própria. Até porque é o seguinte, houve uma renovação no mandato passado, né? E com isso, essa renovação está começando a inspirar novamente. Geralmente você faz aquela renovação, haveria uma acomodação, mas hoje não, continua ainda aquele espírito da eleição passada de renovação para a próxima eleição. Então, quer dizer, tem a tendência até de aumentar, porque no meio desse jogo político, pode ter certeza que vai haver muitos tropeções. Politicamente, quando a gente fala o seguinte, para quem tem mandato, porque vamos pegar até a condição de mudança de partido, ela pesa na hora de uma decisão eleitoral. Você acha que hoje tem um favorito na cidade, tipo como um candidato, um pré-candidato a prefeito, que seja favorito para vencer as eleições do próximo ano? Tem isso na política? Não. Favoritismo hoje não serviria para nada. Primeiro porque é o seguinte, ainda não está em jogo, vamos dizer o seguinte, o povo brasileiro dá essa demonstração. Por mais que você seja um fanático ou goste, é um torcedor, só que você só vai para dentro de campo nos jogos finais. E nos jogos finais é só o ano que vem. Então agora é aquele negócio, é uma era especulação, muitas pessoas não têm interesse e até nem gostam muito de política. E principalmente, não dá muito para falar em política no cenário político que nós estamos vivendo. Se você tentar debater política ou for fazer uma pesquisa agora, vai ser uma pesquisa que você vai sofrer agressões da sociedade, porque a sociedade não aguenta mais, é todo dia um fato novo de corrupção, de roubalheira, de quebradeira do país, e o país está numa situação de quebrado, onde agora que nós vamos começar a colher frutos dessa quebradeira. O que é? Nós estamos vendo aí, agora tem muitos recebendo seguro-desemprego até o final do ano, e o ano que vem? Muitas pessoas desempregadas, então a insatisfação com a política vai ser enorme. Você acha, a última pergunta sobre esse tema, Walter, você acredita que esse cenário ainda está um pouco tranquilo, porque as pessoas estão esperando uma decisão, uma definição do atual prefeito, porque muito se falou que ele vai sair do PT, mas até agora uma ação concreta dele realmente sair não aconteceu. Você acredita que as lideranças estão aí atentas e esperando essa atitude do prefeito para depois formar os novos grupos e partir as decisões a partir daí também? Isso tudo também se equaciona a uma estratégia política, né? É lógico que o Marcelo vai sair do PT, agora esse horário que ele vai sair, ninguém vai colocar a hora e nem o momento, né? Principalmente se eu falo que é referência aos partidários. A hora que ele tomar a definição, você pode ter certeza de uma coisa, o seu grupo já está formado, o seu grupo vai estar já formado para disputar as próximas eleições. A dificuldade que está tendo são os outros partidos, porque os outros partidos ainda convivem com a dúvida e convivem com a condição de saber o seguinte, o que eu vou perder, quem vai estar comigo ou quem não vai estar. Agora o Marcelo já sabe quem vai estar com ele, quem vai estar formalizado com ele. Então aí esse é um jogo político, vamos dizer o seguinte, que ainda paira sobre a dúvida, mas a sociedade vai chegar o momento que vai saber. Esse é um problema mais hoje, eu diria, politicamente, para os partidos políticos de oposição que vai disputar a eleição com ele, que quer saber o resultado, que quer se preparar para ir para o fronte político. E o Marcelo não está preocupado com o fronte político, até porque é o seguinte, ele já criou até o seu próprio slogan, não estou governando São Joaquim para as próximas eleições. O futuro, quer dizer, quem vai julgar a sociedade. Walter, aproveitando a sua participação hoje aqui no T-Voz, gostaria de tocar sobre um assunto muito importante que virou muita polêmica aqui na cidade, muitos comentários. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua opinião, porque a gente sabe que você acompanhou outras administrações, esteve como presidente da Câmara em administrações passadas também, e seria muito importante ouvir a sua opinião. Esse movimento que está pelas ruas da cidade, especialmente o Catute, que é do PMDB, e tem também o Doce, que já apoiou o Schmidt e hoje acho que é do PSDB. O que você tem achado desse movimento que está em busca de
de apoios para redução do salário do prefeito e também do salário dos vereadores. O que você acha desse movimento? Primeira coisa, vamos pautar da seguinte forma. Eu não concordo com esse movimento, sou objetivo a dizer, até porque é o seguinte, não é isso que é a solução para São Joaquim, ou é isso que seria a solução política. Se fosse nós tirarmos o salário, reduzir o salário, vai resolver o problema econômico, o problema administrativo de São Joaquim, ótimo, mas não vai resolver. Aliás, vai piorar a qualidade que possa existir. Você veja bem, vamos dar um exemplo seguinte, qualquer diretor de uma empresa, hoje ele ganha em torno de quase seus 30 mil reais. Um prefeito ganhar 16 mil reais é muito? A responsabilidade, ele trabalha com o dinheiro dos outros, ele tem que prestar conta para a sociedade inteira, ele administra uma cidade sozinho, porque não tem como ser diferente, porque o sistema é esse. Quer dizer, de que forma? Então, quer dizer, tá bom, eu tiro o salário, aí simplesmente é o seguinte, esse que vier, eu posso te dizer o seguinte, quem vier a ser candidato sem ter salário ou com menos salário, só vem com o objetivo de meter a mão na cumbuca. E isso não vai acontecer mais, porque hoje o sistema não permite. Porque dizer o seguinte, ninguém faz graça para ninguém. Estão fazendo um movimento, respeito as pessoas, não tenho nada a ver, mas estão fazendo um movimento político. Por que só agora? Por quê? Porque o contexto político do país hoje está desgastante, porque a opinião pública hoje malha a questão política por causa da corrupção. Então, quer dizer, isso não vai tirar a corrupção. Eu acho que nós temos coisas muito mais importantes para tratar no município, de exigir que a política seja feita, do que pensar em questão de salário. O salário é principalmente um cabelo que está no momento. E outra, ninguém sabe quem vai ganhar a próxima eleição. Então, se eu for fixar um salário para vereador, eu não sei para quem vai ganhar a próxima eleição. Porque se eu soubesse quem vai ganhar a próxima eleição, eu vou lá pedir uma comissão tal para ele. Que é isso? Isso aí é um absurdo. Isso aí é um movimento que é uma tendência de estar aproveitando o cenário político hoje para fazer esse movimento. Até porque eu te digo o seguinte, eu tenho essa tranquilidade de dizer o seguinte, eu tirei a aposentadoria de vereador em São Joaquim, vereador de São Joaquim nunca foi aposentado porque eu tirei a aposentadoria. Eu tirei vários benefícios que o vereador poderia tirar nos períodos que fui presidente da Câmara. Então eu tenho muita tranquilidade para dizer que a Câmara de São Joaquim é uma Câmara barata, uma Câmara que não dá despesa, é uma Câmara que não tem assessor de vereador, não tem nada, o vereador tem que ser tudo e fazer. Então, quer dizer, esse discursinho de que vai lá 2 vezes por mês em sessão, não. Se for só isso, seria muito fácil. Não, o vereador é procurado à noite na sua casa, é procurado a todo instante, é feita reivindicação, acompanha, trata dos assuntos da sociedade. Eu acho que a sociedade tem que pensar em respeitar as pessoas nos cargos que ela ocupa. Seria o mesmo caso, então. Por que não faz um movimento para baixar o salário do juiz de direito? Eu não vejo ninguém fazer isso. Por quê? Ele não tem figura diferente nenhuma, ele é concursado. A única figura diferente é isso, ele é um cargo concursado. Quer dizer, então, olha, a gente precisa saber o que a gente faz. Tem pessoas que não comparar a remuneração, porque não dá para você comparar. Cada função é uma responsabilidade. Eu diria o seguinte, o prefeito, por exemplo, no final do seu mandato, dificilmente ele não sai com processo. E ainda sai taxado como ladrão, porque tem que administrar uma cidade inteira. E as corrupções não acontecem, elas certamente dentro do gabinete. A corrupção acontece fora do gabinete. E às vezes longe dos olhos do prefeito. E com isso, ele vai responder por isso. Então, quer dizer, ninguém sabe o que vai acontecer depois. E a mesma coisa a condição de vereador. Então, eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de coerência. Né? E saber o seguinte, se essas pessoas que estão envolvidas nesse movimento não são candidatos na próxima eleição, até porque eu falo isso com tranquilidade, que em 1988, quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, a Câmara naquela época entendeu de reduzir os salários dos vereadores. Chegou no mandato seguinte, inclusive que eu era vereador, os vereadores entraram na justiça e anularam. Tem uma sentença transitada em julgado que proíbe a redução salarial. Porque a redução salarial, dessa forma, porque é o seguinte, eu posso reduzir o meu, mas dos outros não. Eu não tenho esse direito. Se a Câmara atual agora quiser reduzir o dela, seria um problema dela. É porque foi uma lei aprovada. Exatamente. Agora, reduzir os que vai vir do futuro, ela não tem essa autoridade para fazer. Se ela assim o fizer, ela está fazendo em caráter de perseguição. É porque você está anulando uma lei que já foi aprovada no passado, que reajustou o salário desses candidatos, né, desses vereadores. Agora, Walter, é uma pergunta importante que eu gostaria de fazer também sobre esse assunto, é que muito ouviu se falar pelas outras cidades com relação a esse movimento. Algumas pessoas disseram que é politicagem porque eles têm certeza absoluta que
o salário não vai ser reduzido. Então faz esse movimento, esse estardalhaço pelas ruas da cidade, tendo a certeza absoluta que não vai ser reduzido o salário, e isso eles ganham popularidade, ganham mídia, por eles serem candidatos na próxima eleição. A gente ouviu isso também. E ouviu também que isso é um movimento político para denegrir esses vereadores que aí estão, inclusive o prefeito que está aí, justamente para prejudicá-los politicamente no futuro. Esses dois temas que a gente ouviu com relação a esse movimento. É por aí mesmo, Walter? Com certeza. Porque é o seguinte, existem grupos por trás, eu não diria por questão do Catute nem do Doce. São pessoas simples da sociedade que não têm esse comportamento ou essa mentalidade para poder, com um ato de perseguição contra A ou B. Mas atrás disso tudo, a fomentação disso é que a gente tem que verificar. E nessa fomentação que veio por trás, tinha um grupo interessado em desgaste político atual, tem um outro grupo pensando na próxima eleição em criar uma UE para ter um discurso, porque é o seguinte, você tocou no assunto principal. Estão fazendo um movimento para fazer um projeto de lei ou uma proposta. Não é assim que funciona. Essa é uma matéria especificamente da mesa da Câmara. Então o único que pode propor o reajuste ou não, né, seria o que é a mesa da Câmara. Quer dizer, não é simplesmente um vereador, é o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, é a mesa da Câmara que tem a prerrogativa econômica para fazer essa fixação. E a partir do momento que faz essa fixação, ainda que é reforma de lei, vai para o chefe do executivo, o prefeito, se sanciona ou não. Quer dizer, é uma matéria complexa. Eu até avaliaria da seguinte forma: um movimento mais real, mais justo, no momento que nós estamos vivendo, se esse movimento incorporasse, eu abraçaria, o que é? Deixar o salário no mesmo valor que está. Que seria a fixação do próximo ano, dizer o seguinte: olha, não vamos embutir correção, não vamos alterar o preço, não vamos nada. Vamos dar uma parcela da nossa contribuição. Agora, não fazer com um ato irracional, de toda forma, quer dizer, você punir uma pessoa para reduzir o salário. Você já pensou, se toda a empresa chegasse para o seu trabalhador e dizer: olha, estou mal satisfeito, eu vou reduzir seu salário. Que isso? Isso não existe. Então demitam. Se você está mal satisfeito com os seus agentes políticos, chega na próxima eleição, não reeleja. Esse seria o ato correto. A maior punição. A maior punição é não reeleger. Né? Não se reduzir o salário dele. Você não vai estar de maneira nenhuma, até porque eu falo o seguinte: até 1976, vereador de São Joaquim da Barra não ganhava salário, mas só tinha como vereador de São Joaquim a grande elite política de São Joaquim. Você não tinha nenhum trabalhador, nenhum pobre participando do processo eleitoral ou que estivesse dentro da Câmara Municipal. Esse é um ato agravante que a sociedade tem que ver. Porque para os ricos, para as pessoas que têm posse, seria interessante pelo status ser vereador, estar lá como vereador e buscar talvez algum benefício escuso de outras maneiras. Porque eles não precisam de salário. Então, quer dizer, o trabalhador precisa de salário. Então, quando você tem a remuneração, é para você dar essa igualdade. De uma pessoa que é trabalhador, uma pessoa humilde, de poder ser candidato, está lá em igualdade de funcionamento. Então é isso que a sociedade tem que avaliar. Não é por movimento, opinião ou por momento de qualquer um. Só porque agora é o carnaval eu vou me fantasiar. Olha, que isso? Então vamos devagar. Eu acho que o pessoal está se extrapolando. Eu sou uma pessoa sincera, polêmica. Não corro da polêmica. Eu acho que é o seguinte: essa é a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar com ela. Eu respeito as pessoas no seu caráter e na sua moral, mas na questão de divergência política eu bato firme mesmo, porque eu acho que as pessoas precisam também respeitar os outros lados. Não é entrar na onda da maré porque agora vem um tsunami, eu pulo dentro dele e vou querer sair vitorioso lá na frente. Não, nós temos que saber com responsabilidade as atitudes que a gente tem que tomar e levar coisa coerente para a sociedade, coisa que traz fruto para a sociedade e que possa melhorar São Joaquim. Agora, vir com propostas eleitoreiras, de momento, do oba-oba, isso é muito fácil. Eu quero ver se essas pessoas conseguem fazer o melhor para São Joaquim. Tá certo, Walter. Obrigado por estar aqui hoje no T-Voz. Foi um prazer recebê-lo e falar de assuntos importantes, alguns polêmicos, né? Mas a gente precisa falar também e ouvir a sua opinião e também sobre o Rede, que está sendo fundado aqui em nossa cidade. Obrigado e sucesso para todos vocês aí. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição e peço até desculpa para o ouvinte, né? Mas esse é o meu jeito, é a forma que eu penso, é a maneira que eu ajo. Eu sempre me pautei na minha vida o seguinte: a gente tem que ser honesto por obrigação e ser sincero com as pessoas que a gente faz, não usar do princípio de falsidade.